tem um lugar que você tem que passar de bandinha. Apesar de que uma vez que eu disse assim, olha gente... Quantos anos faz que você passou? Um ano e meio atrás. Ah, eu passei uma vez com você. Foi você que trouxe aquele coronel que tem um filho que morava aqui em Israel. Como é o nome dele? Guimarães. Com ele eu me lembro que eu passei pelo molhado. Quanto tempo? 5 anos. Bastante. Não, mas eu passo pelo molhado, não se preocupa. Agora, o meu conselho é o seguinte, quando você não passa assim, você vai de lado. Só que eu já reparei, cuidado. Tem gente que é melhor passar de frente assim do que de lado, que entala melhor. Não falei nada, gente. Eu tô vendo que agora todo mundo tá prestando atenção. Quando eu tô falando do rei Davi, de história, ninguém tá todo mundo prestando. Agora todo mundo presta. Nós vamos então agora. Por que eu quero passar pelo túnel seco? O túnel seco, esse é o túnel que passaram os valentes de Davi. Foi por aí que Joabe, com os 30 valentes de Davi, entraram na cidade e conseguiram tomar a cidade de Jerusalém da mão dos jebuseus. A cidade era tão fortificada, que quando os valentes de Davi, os soldados estavam lá embaixo, no Vale do Cedron, os que estavam lá em cima na muralha disseram o quê? Mesmo se nós colocássemos aqui cegos e coxos, vocês não conquistariam essa cidade. Ou seja, as nossas muralhas são tão poderosas que a gente não precisa nem botar soldado, vocês não conseguem ir para a muralha. Porém, tudo que a gente não consegue subir por cima, a gente vai por baixo. E Davi descobre o caminho da água, porque era um segredo, ninguém sabia onde era a fonte. Ao que tudo indica, o rei Davi pegou algum cananeu que vivia lá, deu uns balanços nele, botou ele num pau de arara. Olha, pro cara falar, tá entendendo? Ninguém fala voluntariamente, você tem que dar uma ajuda pra ele, tá entendendo? Porque no começo quer dizer assim, não me lembro onde é que é a fonte. Aí você dá uns balançados. Ah, eu acho que eu tô sabendo onde é que é essa fonte. A pergunta é se você termina contando onde é a fonte quando você ainda tem 10 dedos, você só tem 3, 4. Jesus. Bom, meu Brasil, agora sério. Então, os valentes de Davi entram, que é o túnel mais antigo, de 4.000 anos atrás, é o túnel cananeu. O túnel molhado foi o túnel construído por Ezequias quando ele se prepara para fazer a guerra contra os assírios. Então ele se prepara para a guerra e ele prepara esse novo túnel. Para que ele queria um novo túnel? Para botar mais água dentro da cidade. Gente, guardar comida na cidade não é problema. O problema é a água. Por exemplo, se a gente não come 10 dias, 15 dias, não aconteceu nada, a gente só baixou o lombo. Mas se você não beber durante 2 dias, você acabou a vida. Principalmente aqui no calor que tem aqui em Israel. Dá uma olhada aqui para a esquerda. Esse monte que nós estamos vendo à nossa esquerda é o Monte Scopus. Esse monte onde tem aquela torre pontiaguda, tá vendo a torre pontiaguda? Lá já é o Monte das Oliveiras, ok? E aqui nós estamos na quina da muralha. Essa é a quina sudeste, ou seja, para onde está o leste? Para lá, é o sol nascente. O sul está para cá. Então essa é a quina. Desculpa, deleta. Nordeste. O guia norte. Hã? O guia perdeu o pulso. Não perdi nada. Não, gente, por aqui, por esse caminho, eu sempre dou explicação pelo. Esse é o norte e o sul está para lá. O que está no sul vai ser aqui no pináculo, Brasil. O pináculo do templo é que está no sul. O pináculo, está lembrado do lugar da tentação de Jesus? Qual foi a tentação de Jesus lá no pináculo? O que Satanás fala para ele? Salta aqui, os anjos te pegarão. E Jesus responde:
Não porei meu pai em tentação, não tentarás o teu Deus. Gente, essa quina que a gente está falando, vocês vão ver ela agora. Aquela quina ali, tá vendo meu dedo? Não. Aquela quina lá, não tá vendo não a quina? A quina, aquela quina é o pináculo. Pináculo é palavra em português ou em hebraico? A origem da palavra, quer dizer, pináculo você usa em português. Mas sabe o que é piná em hebraico? Quina. Rosana depois vai ensinar para vocês uma música que é Akova Sheli Shalosh Pinot Akov. Conhece essa música? É o meu chapéu tem 3 pontas em hebraico. Até o motorista tá rindo da música. Gente, aqui é Getsemane, onde vocês estão vendo essa igreja linda, construída por Antônio Barlucci. Olha pro meu dedo, apontando para lá. Vocês ali no gamelão da igreja, vocês têm Jesus. Atrás de Jesus você tem Melquisedeque. Lembram vocês quem é Melquisedeque? Sim. Rei de Salém, profeta do Deus Altíssimo. Da El Gibor. Se eu der uma Coca-Cola pro cara da El Gibor, vamos dizer que é bananada. É, bananada. Marmelada. Então, Eu entendi os bananada. Marmelada. Gente, então essa igreja aqui, esse é o lugar da agonia de Jesus. Sai dela, esse é o lugar da agonia de Jesus. Esse é o lugar, Brasil, esse é o lugar em que Jesus vai suar sangue. Esse é o lugar onde Jesus é preso pelo o beijo de Judas. Está aí nesse lugar. Toda essa parte da história está. Mais em cima, o que vocês estão vendo como cebolas é uma igreja russa ortodoxa chamada a Igreja de Maria Madalena, construída pela tia do último czar da Rússia, que ela foi fuzilada pelo Exército Vermelho, pelos comunistas depois da Revolução. E aquela pequena capela, estão vendo ao lado direito? Estão vendo a pequena capela cinzenta? Aquela chama-se Dominus Flevit, as lágrimas do Senhor. E esse é o lugar onde Jesus chora a futura destruição de Jerusalém. Todo esse monte aqui aqui embaixo, todo o monte é coberto de sepultura. Você está vendo essa sepultura antiga com chama-se o Pilar de Absalão, apesar de não ter nada, e aqui é outra. Essas são sepulturas da alta aristocracia de Jerusalém na época do Segundo Templo. Gente, nós estamos falando de sepulturas de mais de 2.200 anos atrás. O pináculo, já falei, pináculo. À direita o pináculo, quem ainda não viu, aqui a gente passou em frente da quina. E se vocês olham para a direita, vocês estão vendo 3 portas fechadas. Essas são as portas de Hulda, pelas quais se entrava pela escadaria sul, a gente entrava dentro da esplanada do templo. Ô meu povo, nós agora vamos... Essa aqui é chamada Cidade de Davi, aqui é o Ofel. Ou seja, quem construiu isso já não